Nesse momento agora está gravando nossa live aqui pela turma T2. Vamos iniciar aqui com uma aula aqui que eu preparei para eles. A princípio aqui vamos falar sobre a velocidade de sincronismo dos motores. Um pouco aí isso aqui é uma revisão, porque na verdade já vimos isso em sala, mas a gente precisa dar uma revisada antes de avançar no conteúdo, né? Nós estamos vendo aí motores trifásicos, então por isso que é interessante dar uma revisada nessa parte de velocidade de sincronismo e conjugado. Então vamos lá. Velocidade de sincronismo está em função da frequência da rede de alimentação e do número de polos do motor. Então a fórmula que a gente vai calcular a velocidade de sincronismo é essa aqui de baixo. RPM é igual a 60 vezes F dividido pelo número de polos dividido por 2. Lembrando que esse 60 ele não é a frequência, ele é uma constante matemática, não é isso? Sim. Exato. Pessoal, a turma aí, ó, toda vez que vocês quiserem interagir comigo, podem pedir licença aí e interromper o que eu estiver falando aí para vocês poderem interagir. Tranquilo. Então, esse 60 é a constante matemática, o F é a frequência e o P é o número de polos. Ou seja, ele está diretamente relacionado ao número de polos. A gente consegue ver aqui que se a gente aumentar o número de polos, como aqui pela fórmula, segundo a expressão matemática, ela está no denominador, se a gente aumenta o número de polos, a gente diminui o RPM. E se a gente diminui o número de polos, por ele estar no denominador, ele vai aumentar o RPM. Todos conferem essa informação aí? Sim. Consegue enxergar? Analisando o gráfico aqui, esse gráfico aqui do lado, é bem interessante. Ele mostra uma curva aqui do comportamento do conjugado e da rotação aqui no finalzinho, quando o motor ele termina de partir. Porque quando o motor ele vai partir, ele parte com conjugado alto. Ele parte com conjugado alto para vencer aí o repouso, né? E depois ele dá uma queda no conjugado aqui, depois ele chega ao pico máximo do conjugado e depois ele cai de vez. Quando ele cai todo o conjugado aqui, então ele fica oscilando aqui, ele fica fazendo uma leve variação de escorregamento. Só um minuto aqui. Esse é o Matheus. Ele começa a ter uma leve variação aqui que nós chamamos de escorregamento, certo? Só um minuto aqui. O escorregamento, ele é o atraso do campo magnético do rotor em relação ao estator. Então, olha só, toda vez que o campo magnético ele inicia, né, o seu ciclo aí de indução magnética lá dentro do motor, ele sempre está adiantado em relação ao estator, em relação ao rotor. Toda vez que ele inicia esse giro aqui, conforme está o desenho, ele primeiro dá um passo para depois o rotor acompanhar ele. Então, isso acaba resultando nesse escorregamento. Também, quando a gente acrescenta alguma carga, ele também acaba resultando no escorregamento, porque o rotor ele tende a ou manter a inércia lá de rotação ou manter o repouso. Então, essa tendência dele manter a inércia e manter o repouso sempre resulta aí no escorregamento final. A fórmula do escorregamento aí, ó. S igual a NS menos NL dividido por NS. Sendo que S é o nosso escorregamento, dado em porcentagem. NS é a minha rotação síncrona, dada em RPM. NR é a minha rotação real.
Essa rotação real é a rotação com o motor aí em pleno regime de funcionamento, né? É a rotação que a gente mede com tacômetro. Essa rotação síncrona seria a rotação que a gente calcula. A gente calcula pela fórmula lá do RPM que a gente viu anteriormente. Por essa fórmula aqui, ó. Essa rotação é a rotação síncrona. Rotação síncrona que seria a NS, dada em RPM. NR seria a rotação lá que a gente mede, a rotação real que ele está girando. Falando em velocidade real, vamos ver aqui um pouco do conceito sobre ela. Velocidade real depende das características construtivas da máquina e da carga aplicada a ela. Ao aplicarmos uma carga no eixo do rotor, este tende a perder velocidade, aumentando o escorregamento e a corrente induzida no circuito do rotor, o que faz aumentar a força do motor. Então, ela está diretamente relacionado à carga também, conforme eu falei, né? Quanto mais carga a gente tem, mais o motor ele tende a ou manter a inércia ou manter o repouso. Então, fica nessa variante aí, por isso que aumenta o escorregamento. E ele também tende muito a perder velocidade por conta do atrito. E ele tem que sempre arrastar aí a carga e vencer aí a força a força da gravidade, né, que mantém tudo em estado de repouso. Velocidade real até agora isso não tem nenhuma novidade aí, a não ser que alguém tenha dúvida. Alguém tem alguma dúvida aí para passar para os amigos aí? Não. Se quiser partilhar, pode partilhar. Esse exercício aqui vocês já fizeram na aula anterior, né? Foi aquele do motor trifásico. Foi. Foi a última aula esse exercício. Isso. Vocês lembram que esse motor aí, ele teve dois valores, né? A gente teve que calcular um escorregamento aqui com carga e o outro escorregamento sem carga. Sendo que a velocidade... Com carga... Pode falar, Eliseu. O com carga deu 2,7 e o sem carga deu 0,27. Isso. Vocês viram que quando acrescenta a carga no motor, ele aumenta consideravelmente aí a porcentagem de escorregamento. Olha só. As principais características aí dos motores assim... O que, menino? Aí, isso. As principais características aí dos motores assíncronos é a variação de velocidade aí do escorregamento. Ele pode variar de 3 a 5% a vazio e plena carga. Ausência do ele não possui aqui, ó, controle de velocidade. Uma vez que a gente energiza ele, faz o fechamento do motor e liga, ele vai ter um único RPM e a gente não tem como variar essa velocidade. A não ser se a gente pegar mais para frente aí, vocês vão aprender nas aulas de máquinas elétricas 2, né, no próximo semestre, vocês vão aprender que existe um equipamento que ele vai controlar a frequência de saída no motor e esse equipamento, ele, por ter essa característica, ele vai conseguir variar a velocidade do motor. Mas o motor original de fábrica não tem como alterar a velocidade dele. O RPM vai ser aquele fornecido pela fábrica e não tem como variar além do inversor de frequência aí. Ele tem possibilidade de ter 2 ou mais tensões de alimentação. Isso é possível de acordo com os fechamentos que a gente acaba podendo fazer nele, lá, o famoso estrela ou triângulo, no caso dos 6 terminais, e o duplo triângulo, duplo estrela. Falta 10 minutos para acabar o vídeo. Duplo triângulo e duplo estrela, ou o estrelão que a gente fala e o triângulozão. Até aqui sem novidades? Tranquilo.
Tá de boa, tá de boa. Deu para entender, professor? Vamos lá. Vou passar para o próximo slide aqui. Ainda nas principais características, está a baixa ou média capacidade de arranque, dependendo do tipo da gaiola de esquilo do motor. Então, tudo hoje a questão do material de fabricação é muito importante para tudo. Então, para os motores aí, ó, quanto for melhor a qualidade do material de fabricação, mais ele vai ter aí uma capacidade de arranque. Se o ferro silício lá feito do rotor, né, que o rotor é feito em lâminas, é feito em lâminas para que o fluxo magnético ele consiga percorrer de um canto a outro. Então, quanto mais de qualidade, mais puro for o material, maior será a sua capacidade de arranque. Agora, por questão de custo-benefício, os materiais acabam sendo um pouco mais em conta, então a gente perde um pouquinho na capacidade de arranque, mas a gente ganha na condição financeira aí da compra do material. Onde é que podemos aplicar esses motores? Eles são usados em situações em que em que não é necessária a velocidade variável e que possam partir com carga, são usados em moinhos, ventiladores, prensas, bombas hidráulicas e compressores. Então aqui está uma foto aqui de tudo que pode ser usado. Isso aqui é um moinho. Esse cara aqui é um ventilador. Esse de baixo aqui, ó, é uma prensa. Isso aqui é um compressor. E esse aqui é uma bomba hidráulica. Os principais testes aí para a gente efetuar esses motores é o teste de resistência de isolação das bobinas. Isso aqui eu acho que vocês já fizeram até um questionário sobre isso também. A resistência das bobinas, que mostra a condutividade das bobinas de campo, valores ideais que devem ser iguais para cada grupo de bobina. Isso aqui eu acho que vocês já fizeram também, responder aí uns exercícios em sala. Então só vale lembrar aí que quando a gente diz resistência de isolação, a gente tem que medir com o equipamento megômetro, que é esse carinha aqui, ó, dessa caixinha. Quando a gente vai medir a resistência das bobinas, a gente tem que medir somente com o multímetro. E de preferência que eles estejam certificados aí e calibrados, senão a gente pode coletar valores errados. Bom, deixa eu fechar esse slide aqui. Eu acho que esse aqui ele foi só uma revisão. Vou ver aqui onde é que está esse outro slide aqui que perdeu as figurinhas. Senai Jandira, aula Senai. Pronto. Vamos ver aqui algumas ligações aqui, ó. Ligação do motor trifásico na rede elétrica. Qual é o objetivo dessa aula? Apresentar as diferentes formas de acionar o motor trifásico de indução. Então ele pode ser aqui, ó. Tem alguns métodos que a gente pode acionar esses motores. O motor trifásico pode ser conectado à rede elétrica de várias formas. O número 1, usando apenas uma chave seccionadora que serve para ligar ou desligar o motor. Número 2, nós podemos usar aqui também a chave de reversão, que além de executar a função acima, faz a reversão do motor. Podemos ligar como contatores. Contator vocês não sabem o que é ainda, mas vocês vão aprender mais para frente. Fiquem tranquilos aí que com relação a isso vai passar para vocês depois. E os dispositivos eletroeletrônicos. Esse cara aqui, ó, ele é um inversor de frequência
Ele é um dispositivo eletroeletrônico que tanto varia o RPM, como também ele executa aí a partida no motor. E aqui em cima estão a função aqui de método de ligar o motor por contator. De um lado aqui com o motor fechado em triângulo e o outro com o motor fechado com uma estrela. Notações aqui sobre o rotor. Entre o núcleo de ferro e as barras de cobre do rotor, não há necessidade de isolação, pois as tensões induzidas no circuito são muito baixas. Então, essas aqui são notações importantes aí para vocês terem em mente. E olha só, número 2. O rotor nunca alcança a velocidade do campo girante do estator, pois, se isso ocorrer, não haverá sobre ele a tensão induzida, na qual levará o motor a parar. Mais uma anotação aqui sobre o rotor. Essa diferença de velocidade entre o rotor e o campo girante é o que faz o motor funcionar, e é denominada escorregamento. Rotações do motor. Quando há um aumento da carga, há um aumento no escorregamento, elevando dessa forma a corrente induzida no rotor, aumentando consequentemente o torque do motor. Se o motor parar de girar, a corrente tende a valores muito altos, cerca de 5 a 7 vezes a corrente nominal, o que pode ocasionar a queima do motor. Quando ele fala aqui, se o motor parar de girar, é em casos assim do motor travar, dele entrar em estado de sobrecarga. Então, quando ele acontece isso, ele chega, a corrente nominal, a corrente que circula por ele, chega a atingir de 5 a 7 vezes mais o valor da corrente nominal de projeto dele. Então, por ele atingir um valor de corrente muito alto, ele acaba entrando em condições de queima. E esse valor de corrente aqui, nós veremos mais para frente, que também é alcançado toda vez que a gente parte o motor. É por isso que a gente precisa aí de soluções para, no momento da partida, que ele não atinja, ou pelo menos que ele amortize esse valor aqui de 5 a 7 vezes, que é muito alto. Toda vez que ele bate nesse valor, com certeza ele está danificando o motor. Então, nós temos aí que sempre buscar correções. Essas correções eu também vou ensinar vocês mais para frente. A gente vai ver diversas alternativas aí para reduzir esse valor aqui, ó, quando o motor para de girar ou no momento da partida do motor. Aqui estão um questionário para vocês responderem depois. É isso aí. Pessoal, disso tudo que foi falado agora, vocês têm alguma dúvida? Assim, eu passei bem por cima, assim, porque foram coisas que vocês já viram. Então, a gente procura ser mais breve possível. Mas vocês têm alguma dúvida com relação a esse assunto que foi falado agora? Por enquanto, não. E os demais aí? Larissa, Matheus, Petro? Deu para entender. Nenhuma dúvida. De boa, então. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar um material aqui, que ele é bem interessante para vermos aqui. Aí que vocês estão vendo aí um pouco da minha área. Esse slide que o senhor acabou de passar aqui, você mandou no grupo, né? Mandei. Hã? Mandei. Foi isso que eu mandei no grupo. Ah, tá. Obrigada. Nada. Vocês conseguem enxergar o que está escrito aí, proteção térmica? Sim. Calma aí, que eu vou voltar aqui.